Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Hoje vamos mergulhar em um verdadeiro marco da história da humanidade. Vamos estudar a obra A Retórica de Aristóteles. Eu costumo dizer que uma obra só se torna um clássico quando ela é atemporal. Isso significa dizer que há 500 anos atrás, mentes brilhantes debatiam este mesmo texto, que daqui a alguns séculos as próximas gerações continuarão fazendo o mesmo. Simplesmente porque ela decodifica a essência humana, e isso faz com que ela seja um conhecimento milenar. No cenário atual, quando pensamos em oratória, a mente logo nos leva às figuras de grande projeção, que são ministros, advogados, políticos e grandes líderes corporativos. Essas pessoas precisam defender seus interesses e sempre estar se posicionando com autoridade. No entanto, o mundo contemporâneo transformou profundamente essa dinâmica. O que antes era uma exigência restrita às carreiras específicas, hoje tornou-se uma ferramenta de sobrevivência profissional para todos nós. Então, se você quer crescer na carreira ou ter relevância no ambiente digital, você precisa se comunicar bem. E se comunicar bem não é um diferencial, hoje é um pré-requisito. E engana-se quem pensa que a arte da persuasão nasce agora. Pois afinal, diariamente somos bombardeadas na internet por promessas e truques rápidos, fórmulas mágicas para convencer alguém ou mesmo para perder o medo de falar em público do dia para a noite. Eu não ignoro o valor das técnicas práticas, mas eu defendo que a verdadeira excelência só nasce da profundidade de conhecimento. E tem uma frase dos antigos filósofos que eu gosto muito que diz: o seu sucesso é do tamanho do seu conhecimento. Quem domina apenas o truque é raso. Quem entende a raiz das coisas alcança o topo em qualquer área que venha atuar. Basta estudar. E a raiz da nossa comunicação nos joga de volta para a Grécia Antiga, há mais de 2000 anos atrás. Aristóteles não inventou a retórica, pois outros pensadores já ensinavam oratória naquela época. O seu grande mérito foi ser o pioneiro em transformar, por meio da sua mente brilhante, extraordinária, transformar a retórica em uma ciência, uma arte, uma disciplina estruturada, ao qual hoje podemos estudar e aprofundar nesse conhecimento. Aristóteles acreditava que a retórica era uma das artes mais poderosas que o ser humano podia dominar. E por isso mesmo, uma das mais perigosas. Para ele, a retórica não era apenas uma técnica de fala, mas uma ferramenta de transformação social. Um instrumento capaz de construir uma verdade pública. Você tem noção do peso disso? Teria a possibilidade de educar o senso coletivo, de formar cidadãos conscientes e responsáveis para as próximas gerações. Mas Aristóteles sabia que essa mesma força podia ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A retórica podia iluminar a razão ou encobri-la, dependendo de quem a utilizasse e de como era usada. E por isso mesmo que ele criou a retórica, e ele se dedicou a separar com precisão o que é a persuasão legítima do que é a manipulação disfarçada. E é isso que nós estudaremos nessa aula de hoje. Para Aristóteles, persuadir não é enganar. Ele criticava duramente, por exemplo, os sofistas, que eram os mestres da fala bonita, que buscavam encantar as pessoas manipulando-as. Isso porque usavam falas vazias. Eles usavam a retórica apenas para convencer e não para esclarecer. Eles ensinavam como vencer um debate, mesmo que estivessem errados. Tem noção do peso dessa responsabilidade? Aristóteles via isso como a corrupção espiritual da arte do discurso. Ele dizia que não devemos culpar a arte pelo mau uso que dela se faz. Ou seja, a retórica em si não é o problema. O problema é quando ela é usada sem ética e sem moral. Assim como o remédio cura e ao mesmo tempo pode matar se mal dosado, a retórica que informa pode manipular se usada com falsidade. Por isso, ele definiu os 3 pilares da persuasão. Estes 3 elementos são a estrutura da comunicação humana. Quando estes estão equilibrados, eles produzem um discurso verdadeiro, também coerente e eficaz. Porém, quando desequilibrados, eles se tornam instrumentos de manipulação.
O primeiro pilar é o ethos. O ethos é o ponto de partida de qualquer discurso. É o caráter do orador, a sua credibilidade. Aristóteles dizia expressamente que o público se convence muito mais pela confiança que o orador transmite do que pela força do seu argumento em si. E isso acontece até hoje. Basta reparar como nós acreditamos muito mais em quem transmite serenidade, verdade e domínio do assunto do que quem fala demais ou tenta forçar uma autoridade que não tem. O ethos é a impressão moral e emocional que você causa no seu ouvinte. É o seu tom de voz, o seu olhar, o modo como você respeita o seu público. Nos tempos atuais, em plena era das redes sociais, o ethos se transformou no que nós podemos chamar de autoridade simbólica. Muitas pessoas são seguidas e ganham crédito não porque possuem argumentos sólidos, argumentos fortes, mas porque aparentam ter credibilidade. E a aparência hoje acabou substituindo a substância. Aristóteles já alertava contra isso há mais de 2000 anos. Ele dizia que o orador precisa ser digno de confiança, não por performance ou encenação, mas por seu caráter real. O verdadeiro ethos nasce do modo de ser, e por isso que uma das ideias mais magníficas de Aristóteles é que a boa retórica é moral antes de ser técnica. Se o que você fala não condiz com o que você faz, o seu discurso desmorona totalmente. Como, por exemplo, se alguém aparece na internet hoje falando sobre restauração de casamentos, mas todos sabem que essa pessoa trai a sua esposa. Ninguém lhe dará crédito. O caráter do orador é o meio de persuasão mais importante, porque o público julga. Nós somos seres visuais. Quando vemos alguém bem vestido, com cabelo penteado, com um sapato bonito, nós fazemos um julgamento imediato. Antes mesmo dessa pessoa abrir a sua boca. Podemos até dizer, não julgue o livro pela capa, mas a verdade é que todo mundo julga. Se o caráter percebido vai mal, todo o resto do discurso vai para o lixo. O segundo pilar é o pathos, que significa emoção. Aristóteles reconhecia que ninguém é movido exclusivamente pela razão fria. A emoção é parte essencial da persuasão, e um orador que não toca o coração simplesmente não convence. O pathos é a ponte entre o argumento intelectual e a nossa alma. É aqui que entra o uso de histórias e elementos para despertar a imaginação da sua audiência. No entanto, o próprio Aristóteles deixa um alerta severo. O uso da emoção exige medida e equilíbrio, pois quando usado com excesso, o pathos deixa de ser uma ponte e se torna uma grande armadilha. E é exatamente o que ele chamava de demagogia, que significa o uso da emoção inflamada para dominar as massas e não para libertá-las. O orador que manipula a emoção age como alguém que dá prazeres momentâneos ao povo, mas o priva da verdadeira reflexão. Reparem no nosso mundo atual. O maior risco dos nossos tempos é justamente o excesso de pathos, é o colapso da calma. Tudo hoje em dia é urgente, inflamado, extremamente polêmico. O que emociona passou a sobrepor o que é real. Vemos isso em discursos políticos que inflam o ódio, em campanhas publicitárias que manipulam as nossas inseguranças e em influenciadores que vendem promessas puramente emocionais como se fossem verdades absolutas. A demagogia e o populismo são isso, a retórica sem ethos e sem logos, e só a emoção sem verdade e sem raciocínio. Por fim, o terceiro pilar é o logos. O logos é o raciocínio lógico, o argumento, a estrutura que sustenta o discurso. É ele que transforma a mera opinião em um conhecimento real. Para Aristóteles, o logos era o elemento mais nobre da retórica, porque é ele que liga diretamente a fala à verdade. O orador ético é aquele que apresenta razões que podem ser compreendidas, testadas e verificadas. É aquele que se apoia em dados, fatos, causas, consequências, exemplos concretos e não apenas promessas vazias. O logos faz o público pensar e não apenas sentir. Contudo, hoje em dia, o logos é um elemento mais negligenciado na comunicação. Estamos inundadas de discursos sem nenhum raciocínio profundo. Vemos políticos que falam muito e acabam não dizendo absolutamente nada. Criadores de conteúdo que provocam picos de emoção, mas não sustentam uma única ideia profunda.
Jornalistas que opinam muito mais do que informam e, para piorar, o público consumidor de informação muitas vezes não procura argumentos lógicos, procura apenas afirmações rápidas que confirmem os preconceitos que eles mesmos já têm. Quando isso acontece, a retórica se torna o que Aristóteles chamava de retórica sofista. Um jogo de ilusão onde o que importa não é o que é verdadeiro, mas apenas o que é momentaneamente convincente. Se você quer falar bem e ter um discurso verdadeiramente poderoso, você precisa ter esses 3 pilares trabalhando junto na sua comunicação. A credibilidade do seu caráter, que é o ethos, a conexão da emoção, que é o pathos, e a lógica inquestionável dos seus argumentos, que é o logos. Na nossa próxima aula, nós vamos entender como aplicar tudo isso na prática, através das virtudes e de uma ferramenta psicológica poderosíssima chamada louvor. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!